Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Queridos, nós estamos trabalhando. Semana passada nós trabalhamos o tema. Cadê o nosso tema? Coloque aqui pra gente. Vamos todos juntos? Virando o jogo pelo poder da oração. Esse é o tema que nós temos pensado durante as quartas-feiras. Semana passada nós falamos de um jovem chamado Jabes, que tinha um nome que fazia menção à maneira que ele veio a este mundo. Um jovem que tinha trago dor para sua mãe, por isso recebeu esse nome e carregava esse fardo. Mas um dia ele orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes, e a história de Jabes se tornou uma referência dentro da sua família, dentro da sua casa. Se você não conhece a história de Jabes, você pode ler 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Jabes foi um jovem que teve a sua oração respondida por Deus. A Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Jabes. E uma das coisas que nós pensamos semana passada foi um dos princípios da oração, e falamos de um princípio da oração, que é a confissão. O primeiro princípio da oração é confissão. É quando nós nos confessamos ao Senhor, quando nós nos prostramos diante de Deus, reconhecendo as nossas transgressões, e assim nós nos fazemos em condições de estar diante de Deus. Quando nós confessamos nosso pecado a Deus, Ele nos purifica, e aí nós temos condições de adentrar na santidade de Deus. E aí Deus responde as nossas orações, porque nós estamos santificados diante dEle. E hoje eu quero continuar pensando esse tema, virando o jogo pelo poder da oração. Pode passar. Eu quero convidar os irmãos a fazer a leitura que está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 17. Todos numa só voz. Eli respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Que o Deus de Israel conceda a você o que você tem pedido. Que o Deus de Israel conceda a você aquilo que você tem clamado e aquilo que você tem colocado diante dele. Virar o jogo é sair de uma situação desfavorável para uma situação favorável. E essa palavra de Eli, ele era um homem de Deus, um sacerdote do Senhor. Ele surge num contexto de uma pessoa que estava vivendo um tempo completamente desfavorável na sua vida. Talvez você já conheça o que está narrado em 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao 17, a história de uma mulher chamada Ana. Ana vivia completamente desfavorável. Ana vivia um tempo em que o valor de uma mulher dentro de uma família se dava pela quantidade de filhos que ela poderia dar ao seu marido. O valor de uma mulher estava em dar filhos ao seu marido. Uma mulher que era estéril era uma mulher completamente excluída, triste, era uma mulher que vivia de maneira desfavorável diante das outras mulheres, diante das situações daquele contexto. E a Bíblia diz que Ana era esposa de um homem chamado Eucana. Isso está narrado em 1 Samuel capítulo 1. Uma família religiosa que anualmente cumpria a lei de Israel, de ir ao templo e prestar culto ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que essa família anualmente fazia isso, porque era costume deles irem prestar um culto ao Senhor.
se apresentar diante do sacerdote, para que o sacerdote pudesse oferecer os seus sacrifícios e as suas orações a Deus. E a Bíblia diz que Eucana tinha duas mulheres, Ana e a outra que se chamava Penina. E essa mulher era uma mulher que dava filhos a Eucana. E diante daquela situação, aquela mulher usava isso para trazer tormento para a vida de Ana. Aquela mulher usava essa situação para humilhar Ana. Ela usava a situação para trazer opressão na vida de Ana. Se você abrir a sua Bíblia e acompanhar o texto, quando você vê o versículo 6, você vai ver que Ana não podia dar filhos. A Bíblia revela isso. Ana era estéril. Ela não podia dar um herdeiro para o seu esposo. Ainda no capítulo 6, você vai ver que Penina constantemente agredia Ana, trazendo sobre ela, trazendo sobre a sua mente aquilo que era a sua situação, a sua realidade. E observe uma coisa que o versículo 7 nos mostra: que todas as vezes que Ana descia ao templo, todas as vezes que Ana ia ao templo para buscar ao Senhor, Penina usava aquilo contra Ana. Veja o que diz o versículo 7. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Veja a situação dessa mulher, irmãos. Penina humilhava Ana, e sempre que a Bíblia diz que quando ela ia para a casa do Senhor, quando ela ia ao templo, Penina trazia isso para o coração dela, trazia isso sobre a vida dela. Era como se Penina quisesse humilhar, trazer sobre ela um peso, uma acusação, para que ela desistisse da sua caminhada, para que ela desistisse da sua fé. É como se Penina olhasse para Ana e dissesse: você vai orar a Deus para quê? Para que você vai buscar o Senhor? O Senhor não ouve a sua oração. O Senhor não está com os ouvidos atentos para você. O Senhor não tem ouvido o seu clamor. Para que você vai buscar a Deus? A sua oferta ao Senhor é em vão, o seu culto ao Senhor é em vão. E a Bíblia diz que aquilo era um tormento tão grande que Ana não conseguia nem comer, Ana não conseguia nem se alimentar. E aquilo não foi um período pequeno na vida dela. O texto diz que isso acontecia ano após ano. Tempo de sofrimento, de angústia, tempo de choro, de humilhação, de lágrima. Mas Ana, a Bíblia diz que Ana não desistiu da sua fé. Ela não desistiu da sua fé. Ela não decidiu de mudar aquela situação. Ela não desistiu de virar o jogo, de mudar aquele quadro, de sair daquela situação desfavorável para uma situação favorável. E o que fazer quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos? O que fazer? Desistir? Abaixar a guarda? Ana não baixou a guarda. Ana não desistiu. Quando você olha para a palavra de Deus, no verso 10 a 11, você vai perceber que Ana estava determinada a mudar aquela situação pelo poder da oração. Ana estava determinada
a mudar o quadro da sua vida pelo poder da oração. A Bíblia diz no capítulo 10, no versículo 10 e 11, que Ana se lança, que Ana se entrega em clamor ao seu Deus. Ana agora não apenas ora ao Senhor, mas Ana faz um propósito com Deus. Ana não apenas clama, ela não apenas chora, ela não apenas implora ao Senhor, mas a Bíblia diz que Ana agora faz um propósito com Deus. Ela diz: Senhor, se tu me deres esse filho será teu servo. É interessante quando você começa a observar. Ana estava numa entrega tão grande diante de Deus, num clamor tão grande, que o verso 12 diz que Eli acusou Ana de estar embriagada. Verso 12 diz que Eli acusou Ana de estar embriagada. E Ana era batista, pelo jeito, né? Porque a Bíblia diz que ninguém ouvia a voz dela, mas só Eli via os lábios dela mexendo de uma maneira tão grande, que essa mulher está bêbada. É batista que ora assim, você não ouve a voz, mas os lábios estão se movendo, porque ele está clamando ao Senhor. E é isso que o texto, olha o que o texto diz, verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, porque total era a sua entrega em oração diante de Deus, em clamor diante de Deus. Total era a sua necessidade de ter aquela situação mudada. Total era a sua necessidade de ter aquela situação revertida, de sair de uma situação desfavorável e virar o jogo pelo poder da oração. E Ana cria naquilo. Verso 15, ela olha para Eli e fala: Eli, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando a minha alma diante do meu Deus. Nós precisamos derramar a nossa alma diante de Deus. Nós precisamos realmente nos colocar prostrado diante de Deus. E aí, irmãos, o capítulo 20 de 1 Samuel nos diz que pelo poder da oração o jogo mudou. Pelo poder da oração, Ana virou o jogo. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a sua voz e concedeu a Ana filho. Deus virou o jogo na vida de Ana pelo poder da oração. Assim como Ele virou o jogo na história e na vida daquele jovem chamado Jabes. Deus virou o jogo na vida de Ana. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O jogo foi virado de uma maneira maravilhosa. Samuel não foi apenas um filho dado por Deus, não foi apenas um menino rebelde, mas Samuel foi um grande homem. Samuel não foi apenas qualquer pessoa, mas ele foi um homem que teve uma importância tremenda na vida daquele povo, na vida daquela nação, porque ele era fruto de uma resposta de Deus. E quando Deus responde a nossa oração, Ele sempre tem aquilo que é o melhor para nós. Semana passada nós falamos que nós podemos virar o jogo pelo poder da oração,
mas sem perder de vista o princípio da oração. Nós podemos virar o jogo sem perder de vista o princípio da oração. Jabes teve sua oração ouvida, porque ele confessou os seus pecados, porque ele se colocou em confissão diante de Deus, porque quem não confessa o pecado, Deus não responde oração. Eu disse na semana passada que a única oração que Deus ouve no meio do pecado é a oração de confissão. A única oração que Deus ouve em meio ao pecado é a oração de confissão. E hoje eu quero trazer mais um princípio de oração que nós não podemos perder de vista. Se você quer a sua oração respondida, nós não podemos nos esquecer que existem princípios de oração. E aí quando nós vamos para Mateus capítulo 6, versículo 10, quando Jesus nos orienta a orar, como orar? Eu sempre tenho dito que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus ele tinha uma pedagogia de ensino muito bonita e muito diferenciada. A maneira que ele ensinava era muito direta. E eu não vejo a oração do Pai Nosso como um decoreba, que nós temos que decorar para ficar repetindo e achando que aquilo é uma oração, porque Jesus ensinou. Mas eu vejo que ali estão princípios de oração estabelecidos. E a semana passada nós apontamos, o primeiro princípio da oração do Pai Nosso é reconhecimento da santidade de Deus. Quando nós reconhecemos a santidade de Deus, nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos santificar diante de Deus. E a única maneira de nos santificarmos diante de Deus é confessando as nossas transgressões. E hoje eu quero trazer outro princípio da oração para que isso possa ficar na tua mente. E o segundo princípio da oração é: quando nós oramos ao Senhor, quando nós confessamos ao Senhor, nós precisamos pedir que Ele estabeleça sobre nós o seu governo. Venha a nós o vosso, esteja sobre nós o controle, e seja sobre nós o domínio de Deus. Que as vontades de Deus se estabeleçam na minha vida, que o querer de Deus se estabeleça na minha vida, que a direção de Deus se estabeleça na minha vida. E aí está um segundo princípio da oração, se você quer mudar, reverter o quadro pelo poder da oração, porque agora nós não vivamos para nós, mas para o Senhor. E aí nós teríamos muitos princípios do reino de Deus que poderíamos mencionar aqui, que precisa estar estabelecido sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Quando nós dissemos assim: Deus, venha sobre nós o teu reino, nós estamos dizendo: governe sobre tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Se nós queremos saber qual é o princípio do reino de Deus para as nossas vidas, há muitos endereços que eu poderia dar para os irmãos, mas eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses 3, para nós encerrarmos. Verso 1 a 10. Colossenses 3, versos de 1 a 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta,
então vocês também serão manifestos com ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre o que vive na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que o reino de Deus, o governo de Deus, domine sobre as nossas vidas, para que Deus possa responder às orações feitas neste lugar. Quando Salomão orou ao Senhor e disse: Deus, abra os seus ouvidos para a oração feita neste lugar. Responde às orações feitas nesta casa. Depois da construção do templo, você pode ver isso em 2 Crônicas 6 e 7. Deus vai dizer: Salomão, se esse povo se converter a mim, reconhecer as suas transgressões, reconhecer os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus quer ouvir as nossas orações, mas nós não podemos perder o princípio da oração. Confissão e governo de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Deus, nós precisamos, Jesus, nós precisamos que o Senhor responda o nosso clamor, mas nós queremos, Jesus, viver em condições diante do Senhor. Purifica-nos pelo poder da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa nos purificar, que a Tua palavra possa trazer orientação para as nossas vidas. Que a Tua palavra, ó Deus, possa entrar na alma, no espírito, até as juntas, ó Deus, e fazer algo novo no meio de nós, Jesus. Porque somente a Tua palavra tem poder para nos transformar. Ó Deus, quantos são os clamores, quantos são as necessidades, quantos são os quadros que precisam ser revertidos, ó Deus. Pessoas que têm vivido em sofrimento e angústia, Pai, assim como Ana. Deus, olhe, ó Deus, para a situação e o clamor de cada um, meu Pai, e responda a cada um segundo o querer e a vontade do Senhor. Olhe, ó Deus, para o clamor feito neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ler mais uma vez, coloque para mim. Vamos ler? E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Amém?